Fala, galera! Começando mais uma aula aqui de Biologia. Eu, a professora Tabita. E aqui com vocês, professor Jefferson. Eita, tá! Oi. É a aula 17.1. É mesmo. Gente, nós estamos aqui, não estamos na carreira não, mas nós estamos caminhando e avançando sempre. E aí, ó, na última aula, a gente estava falando lá sobre a questão dos SAFs relacionados aos processos que a gente vai dar continuidade aqui na aula Isso de mesmo. hoje. Uma coisa muito importante que a Tabita relembrou. Sempre a gente tem que resgatar o que falamos na aula anterior. E na aula anterior, Tata, nós estávamos vendo ali, ó, que algumas práticas, alguns tratos culturais tradicionais, quando são feitos no SAF, ele passa por um processo experimental. Isso. Nós falamos do plantio em cova. Porque quando a gente fala plantio em cova, está definido, já está estratificado com o quê? Com o tipo de cultivar. Mas quando a gente entra no sistema SAFs, a gente viu que, primeiro, tem que se adequar ao seu projeto. já conhece qual é o sistema de plantio em covas tradicional. E aí a gente faz o quê? Faz o campo experimental com as plantas nativas. Exato. E qual é o parâmetro, professor, de controle positivo e controle negativo? O controle positivo é o que a gente observa lá na floresta. E aí dentro do campo experimental, vamos ver qual é a distância entre plantas, entre linhas e ver se corresponde. Por quê, professor Jefferson? Porque o saber empírico, ele é primordial como base para o processo de expansão. Como assim? Dentro de um sistema SAF, dentro de uma floresta, tem locais onde o açaí produz mais que o outro, e é na floresta. E aí, professor, o que tem naquele? É o Que solo? Que especificidade tem nesses locais para esses desenvolvimentos serem diferentes, né? Esse foi um ponto que nós falamos. O outro ponto é o posicionamento geográfico. Você vai... A dinâmica de você ir até onde você vai colher algo na floresta ou até onde você vai caçar algo na floresta. Porque tem... Eu falei o exemplo do rio, né? Tem lugares onde você vai e pesca, tem lugares onde você vai e não tem aquela pesca. Você quer encurtar esse caminhar. Isso, o fluxo. Tanto o fluxo para criação, eu posso, então, trazer essa criação para próximo, ou tanto na produção de vegetais. Por quê? Porque você vai lá colher, você vai com a coisa vazia, mas quando você volta é pesado. Então, a mão de obra, então, como é que eu faço o processo de encurtar essa distância? É isso. Por isso que nós falamos na aula passada. E na aula de hoje? Vamos pro foco da aula de hoje. Joga Mas, ei, não! Antes de jogar, mas essa aula vai ser dedicada para alguém, não é não? Verdade, a prof ia esquecer. Gente! A quem nós vamos dedicar essa aula, Tatá? Agora sim! Pode jogar. Olha lá na tela. Gente, aula 17.1 vai para... Vambora! A turma aqui da professora Josiane. Gente, ela ficou tão feliz. Ela falou, professora, fala com a minha turminha aí, lindos e maravilhosos. Turma grande, hein? Eu achei legal, porque estiveram no corredor, professora, fileirados, tudo bem organizados. Amei essa blusa, viu? Amei. É, o pessoalzão do terceiro ano. Preto que eu amo. Escola Presidente Eurico Gaspar Dutra. Da onde, Tatá? Distrito de Iata. Ah, o pessoal do Iata. E galerinha, vocês são fantásticos, hein? O Iata aí tem uma estrutura maravilhosa. E eu sempre, eu nunca fui aí, mas sempre escutei falar muito bem. Verdade. Do pessoal, dos professores arrasar os do Iata. meninos. Um abraço a todos vocês e quem sabe um dia a gente se esbarra aí por esse interior de Rondônia, viu, galerinha? É isso. E é claro, eu também tô com muita saudade, Tatá, das minhas vestimentas. Eu olho aí pra essa turminha e quando eu vejo alguém de bota, quando eu vejo alguém de... Ai, me dá aquela saudade daquele Jefferson. Pessoal, então, ó... Um abraço, beijo e um sucesso pra vocês. Sei que a professora Josiane tá vibrando aí com uma expectativa aí do pós-médio. Pós-médio. O que essa galerinha vai fazer aí de diferente nessa nossa sociedade maravilhosa? É isso aí, galera. A gente bota a maior força em vocês.
Vem pra cá! Agora, o que nós vamos pra lá. o que nós vamos ver na aula de hoje? Sim, aula 17.1, nós vamos falar sobre o plantio em sucos. Agora sim, Tatá, vamos lá resgatar. Aula passada, covas. Agora é suco. Tem uma diferença, porque também no processo tradicional existe o plantio em covas, existe o plantio em suco. Sim. Então nós vamos ver quais são os processos. Olha a primeira diferença. Primeira, plantio em cova se trata de muda. Lembra? Nada de semente. Sim. Só que plantio em suco. Suco é sementes. Perfeito. Então nós vamos ver aí. E também a semeadura manual das espécies de produtos de grãos. Isso nós vamos verificar. Bom, Deu? Deu. Isso nós vamos verificar Tá. cada passo Peraí que eu quero- passo. Ajusta. Beleza. Opa. Passo a passo. Então aí, ó, todo o processo de cultivo que nós vamos fazer é referente tanto somente em sucos, mas tem que refletir lá o de cova. Nós não podemos esquecer esse plantio em cova. Então, quais são os passos? Os passos são, primeiro, o teste de germinação da semente e a semeadura manual. Tudo isso vai ser caracterizado dentro de um sistema SAF. Vamos lá? Então, primeiro, plantio em sucos. O plantio em sucos, por mudas ou semente, deve ser feito no início do período chuvoso. Pode ser realizado tanto na forma manual como mecanizada. Declive do terreno, tipo de preparo selecionado e mão de obra. Ei, professor Jefferson. São os fatores que são estavam os relacionados, mesmos né? fatores do de cova, só que tem uma coisa aqui. Que entra essas mudas, Tatá. Quando a gente fala sobre elas, nós estamos falando sobre o processo de semeadura de horticultura. Não é mais esse processo que a gente falava de mudas em relação a médio e grande porte, frutíferas. Agora é horticultura. Quando a gente planta tomate, quando a gente planta agrião, quando a gente planta alface, é muda. Não se faz a plantação da muda, a semente, na cova diretamente. Ela vai para a sementeira. E na sementeira tem o transplante. A gente chama de transplante da região da sementeira para o tubete. Do tubete para o local definitivo. Só que também tem a parte de sucos. Esses sucos é semente, mas aí a gente não fala da agricultura, a gente fala de agricultura, e aí nós temos como é que chama? Na agricultura, as grandes culturas. Milho, soja, algodão, que é feito no suco. E para isso a gente tem que colocar de 3 a 4 sementes por suco. E aí é tudo mecanizado. Como é que se vai fazer isso dentro de um terreno em um sistema agroflorestal? Então, já sabe que para fazer isso, pessoal, é manual. E esse manual é com semente tratada. Por que não se faz muda de milho? Por que não se faz muda de soja? Por causa da estrutura fisiológica. O caule do milho e as raízes que ficam para fora tem um nome, estou tentando lembrar da biologia. Adventícias? Acho que é adventícias, né? É isso. Então, essa estrutura fica muito exposto até uns 15 centímetros, que é uma muda. E essa exposição pode estar propícia a ataque de pragas. E você faz esse transplante, não compensa. Por quê? Porque a área de produção ela é aberta. A área é aberta. E como é que você vai transpor isso para dentro de uma floresta? Então, conclui-se que grandes culturas em sistema SAF não dá certo. Perfeito. Vamos
caminhando. Em pequena escala, o mais comum é realizar o plantio É o mesmo. manual. Isso. A aplicação no sulco do plantio vem se tornando uma realidade cada vez mais relevante na agricultura brasileira. Esta prática vai possibilitar aplicar produtos com extrema eficiência e precisão no momento certo. Deixa eu grifar isso aqui, né, prof? No momento certo, no local certo, na quantidade certa e dando maior proteção, então, com todos esses cuidados, à semente e ao local onde ela é depositada. Vamos lá. Por que a gente está falando isso? Gente, vamos lá. Meu Deus. Tabita, vamos lá. Quando a gente fala... tá bom. Volta um slide, por favor. Volto. Quando a gente fala aí, ó, a gente está falando esse ambiente, a gente está falando de um ambiente de SAFs. Não é isso? Isso. Quando a gente fala do ambiente de SAF e tem que transpor isso para o ambiente de uma prática agrícola conhecida para o ambiente de SAFs, o ambiente de SAFs é um ambiente que a gente torna assim, um ambiente natural e que ele tem interação, tanto interação com a fauna e a interação com a flora. E como é que a gente tem que parar para pensar nos fatores de declividade, preparo do solo e mão de obra disponível? Aí passa aí o slide de novo, a lâmina, para a gente ver uma coisa. Sementes possibilita um produto de extrema eficiência. Tem que lembrar que semente, ela tem o que a gente chama de dormência. E aí a gente tem que ver como é que fala aquele negócio. Quebra de dormência? Quebra de dormência é uma coisa... Aí aquela escarificação... Porque senão, olha só, vamos lá, Tata, help me please. Quebra de dormência e potencial de germinação. Quebra de dormência é uma coisa, Sim. Potencial de germinação é outra. Então, quando a gente fala que uma semente é de excelente qualidade, ela tem potencial de germinação. Porque as culturas não têm essa dormência. A dormência, nas cultivares, a dormência, ela é controlada pelo processo de armazenamento. Uma semente, ela tem um período Germinativo. Potencial germinativo. O potencial germinativo está diretamente ligado a condições climáticas. Então, você armazena uma semente em exemplo, para cada cultura tem uma umidade, que se ela tiver aquela umidade interna, umidade, água, umidade interna, ela fica ali. Se essa umidade aumenta, ela entra no potencial de germinação e como é o nome aquela raizinha? Esfolios. Não, a raizinha. Tem uma raizinha que sai, tem a coifa, mas radícula, não sei se é radícula, é antes da radícula. Então, ela inicia o processo de germinação. Então, é o conhecimento da botânica, né? Das sementes. Através dessa umidade, a gente determina o potencial germinativo. Então, você armazena ela. Você vai controlando isso. Você controla. Isso. Isso é a semente. Semente de culturas que a gente conhece. Agora vamos para floresta. Castanha. Aí você falou, castanha. Tem duas coisas, né, diferentes. Precisa fazer um processo de... Isso aqui tudo a gente está falando em eficiência. Certo. Por exemplo, a castanha, além do potencial germinativo, se não ocorrer a quebra da barreira, que é a escarificação, ela não germina. Mas aí... Essa escarificação não depende da intervenção antrópica que é o homem. A escarificação, estou falando de forma natural.
Me ajuda aqui, porque não é a minha área. É a minha área, mas não é a que eu gosto. Não é que eu não gosto, é que me dá problema. Primeiro passo é reconhecer. Meu equilíbrio orgânico. Eu tô com essa na cabeça. Vem comigo. A escarificação não depende da ação do homem. A escarificação depende da ação do animal. Sim, é isso que eu te falar. O animal... Na floresta é está outro, ainda tem outra a coisa. relação. A relação do animal, e é uma relação de animal específica. Exato. Então, quando a gente fala da castanha, que é o que está colocando aqui, mas tem outras também, que a gente precisa fazer escarificação. Só que muitas vezes, quando tu faz ela errada, para tu ver como é que é uma coisa, quando é a ação do homem, quando você faz errada, você não potencializa o potencial germinativo. Você potencializa o quê? Uma infecção. Exato. Mofa, funga. Isso. Funga. E mofa é a mesma coisa, porque fungo é o agente que causa o mofo. Calma, tudo bem, eu estou em conflito. Mara, Então, por exemplo, o homem, ele pode... Então, é uma prática do conhecimento da escarificação que vai potencializar o potencial germinativo da semente. Sim. Mas só que, por que ele está falando isso, Jefferson? Porque a gente primeiro tem que ir para o natural. O natural, essa semente que sofre escarificação, existem vários tipos de escarificação. Escarificação, o pessoal acha que é só raspar. Esse negócio de raspar foi nós que inventamos. Ah, bom você dizer, porque às vezes É as pessoas nós. não conhecem essa terminologia de escarificação. Escarificação é raspar. Mas isso aqui foi nós que inventamos. É uma forma de transpor o natural para nós. Como é que é um negócio de transpor o natural para nós? Uma forma de escarificar é um porco, um javali, uma cutia, delícia, já comi. Uma cutia que vai lá, mas não acaba comendo tudo. Mas outra forma de escarificação é o tucano. Eu sei. Que tucano Tem foi que esse vir. que fez? O tucano, por quê? O tucano. É o meu tucano. Pareceu um O jacaré, sim. Vocês vissem... O tucano. Mas o que tu fez? Então, assim, o tucano, uma forma de escarificar é a semente passar pelo trato digestivo. Isso é uma escarificação também. Por quê, professor? Porque o que o tucano, as aves querem é a polpa. E aí depois toda outra semente, ela tem uma parte da casca que precisa passar por um ácido e amolecer e fazer com que a região onde vai emitir a coifa, ela fique mais... Então, passa pelo trato. Só que é uma coisa que tem uma coevolução. A arara também faz um tipo de escarificação com o bico. Então, aí, essa forma de Fora escarificação... que tem alguns que eles vão passar pelo trato mesmo. Não, desses o animais, tucano né? passa pelo trato. A cutia também passa pelo trato. O porco já vai... Alguns vão só... O que eu estou falando? Que depende do quê? Da fonte. A semente. Sim. E aquela semente, ela coevolui com esse processo. Isso. E a gente pega várias formas de escarificação e se transforma em uma só. Isso justifica de quando você não faz um método do procedimento de escarificar correto, você mofa a semente, você danifica. Então, isso tudo está onde? Eficiência, porque depende da ação externa. É diferente quando você usa uma semente de grandes culturas, porque não depende da ação externa, isso depende somente de tecnologia. Que ela já foi. Ela é uma coisa que já está padronizada. Foi modificada. Aonde também modificar? A palavra modificada Dentro dessa tecnologia. é... A outra natural. Caminhamos. Então, a palavra eficiência é essas duas formas que eu estou mostrando, que é o conhecimento das grandes culturas. E o conhecimento ainda desse processo de como pegar sementes
e ver uma coisa é quebra de dormência. Outra coisa Potencial germinativo. dentro do processo natural, é você falar assim, eu tenho um açaí, eu tenho uma castanha, eu tenho um babaçu, que eu garanto que esse saco tem tantos por cento de germinativo, potencial germinativo. De tantos, 2%, né? você tem que garantir o prejuízo. Ou garantir eficiência, depende do ponto de vista. Porque se eu sei eficiência, eu sei quanto a mais eu tenho que plantar para Se eu repor. passei desses 2%, já estou ineficiente. Então, isso a grande cultura te garante. E essa eficiência da cultura garante? Não, por quê? Porque ainda tem ação antrópica. Eficiência e precisão. Aí, o que é o momento certo? Um momento certo. Aí é para as duas. Porque o momento certo das duas é o quê? Já que a semente tradicional não tem escarificação, o que substitui ela? É a proteção. Por isso que todas são coloridas, porque tem um determinado defensivo. Vai defender. Joga. E o que é a defesa dela? É o processo de escarificação. Essa proteção de germinar. Não é o potencial germinativo, é a quebra. A dormência é a proteção. A dormência do babaçu, é a proteção dela. Mas depois que essa proteção é retirada, o potencial de germinação é igual da semente. É o quê? A umidade do ambiente. Quebrou lá o negocinho, que eu agora não estou lembrando o nome, quando a umidade entra, ela começa o potencial de germinação. Então, é quanto de umidade a mais precisa para... É a mesma coisa dessa semente. Quanto de umidade a mais precisa? Isso é igual para todas. O que? O momento certo. Por isso que se eu sei que daqui... Eu sei que... vai começar o período chuvoso, uma semana antes tem que semear. Certo. Uma semana antes tem que semear. A outra. Então, esse também é o mesmo. Uma semana antes tem que plantar. Olha a diferença. A palavra. O conhecimento... Porra! Tem diferença. Quando tu tá dando... Tu vai pra prática e vê o que é semear e plantar. É sinônimo. Não é. Não é. Quem sabe não é. Não. Tá bom. O local certo e na quantidade certa. Local certo é o preparo do solo, que a gente já conhece. Para cada... O preparo do solo não é o mesmo... Foi aquela avaliação. O preparo do solo para a soja não é o mesmo preparo do solo para milho. Agora, se já nas próprias culturas o preparo do solo é distinto, então imagina nas... Cultivares? Não, cultivares já é distinto, imagina nas nativas. 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 A palavra nativa eu estou diferenciando o que é uma cultivar e o que é um babaçu, açaí. Eu não considero uma cultivar. É um nativo. Então o preparo do solo é diferente também para elas. Quando eu falo de milho, aí tem a Epagre 108, tem a Epagre 16, que são variedades. E para cada variedade, a necessidade do solo é diferente. Por exemplo, tem milho que é Essas não vão ser dentro tem milho, porque ela tem uma necessidade bem específica. Não, mas tem milho. Tem milho que é tolerante a nematóide. Tem arroz que era para plantar onde? Na água, e a gente consegue plantar no seco. Então tem esse... Porque elas já foram adaptadas. Exatamente. A palavra é adaptadas. Adaptadas. Então, sabe o que significa? Aumento de produção. Sim, é o que é. Então, como é que você vai fazer isso dentro de uma nativa? Por exemplo, bora. muito açaí.
Eu quero açaí por quê? Porque qual é o mercado do açaí, Tatá? Gente, não é interno, é o mercado externo. É o mercado. Sabia que o açaí é o mercado externo? Quer ver uma coisa? Você falou bem da questão do açaí, o açaí, o cupuaçu, que faz as né? Peraí. Você me lembrou, obrigado. O cupuaçu. O cupuaçu. Eu considero o cupuaçu nativo. Nativo, eu considero o cupuaçu nativo. Eu, Jefferson, considero. Já deu um salto com o cupuaçu. Que é o cupuaçu sem... Oba, boa! Você falou, sem caroço. Já existe o cupuaçu sem caroço. Não vejo, Jefferson. É óbvio. Por quê? Porque o processo ainda não está controlado. O que é isso, controlado? Porque se ele vir para o mercado, todo mundo vai conseguir tirar a informação, pegar a muda sem semente. O que o mercado quer? Ele quer produzir o cupuaçu, só que se alguém pegar aquela muda, ele volta a ter semente. Porque o mercado tem que prender a tecnologia com ele. Sim. Só que isso foi feito, sabe como? Não foi dentro do laboratóriozinho que o pessoal coloca, ai, transgênico. Não! Foi um cruzamento de uma coisa empírica que uma pessoa fez e quando nasceu, viu, caramba, isso está se espalhando. Só que aí uma grande empresa compra para poder não fazer como não. Nós ainda não, eu tô doido. Sabe quem? O Aloysio, vou deixar, o Aloysio, ele conseguiu. Lá no interior, eu tô doido para pegar essa muda. Isso é feito empiricamente, Tatá. Isso nem tudo. Esse negócio de transgênico. É uma forma de transgenia natural. Existe o transgênico mudado e existe o modelo. Então, quando a gente fala sobre local certo, por exemplo, muda as necessidades. Será que a necessidade de um cupuaçu que não tem semente vai ser a mesma necessidade? Eu acredito que não. Tá entendendo? Só que uma coisa, vai vender muito porque o trabalho dá despolpa. Você tá entendendo? Quem é corajoso? Quantidade. O que é essa quantidade? Na quantidade certa. É porque o milho já tem a quantidade certa, dependendo da variedade. Ou é 3 ou é 4. Quantidade de semente que vai colocar. 3 ou é 4. O arroz, o feijão, já tem essa determinação. Sabe, quando a gente vai plantar coisa, muda. Não tem esse negócio de plantar... Não tem esse negócio de plantar castanha ou babaçu por semente por cova. É o que muda. Então, tem que ver essa relação. E maior proteção da semente. Como é que a gente protege semente? Não protege semente nativa, porque muda. E onde está o local a depositar? Não existe armazenamento de semente nativa. Existe armazenamento... Você vai armazenar a semente de babaçu, semente... Você consegue manter ela em um determinado período em dormência. Mas a gente sabe que dependendo do tempo que você mantém ela em dormência, é controlado, não é natural que eu estou falando. Você perde o potencial de germinação. Então, são tudo diferente. Seguimos? Seguimos. Caso as sementes tenham sido produzidas ou sejam de anos anteriores, é importante fazer o teste da germinação que o professor já explanou bem aqui. Olha a diferença, tá? Aí, pessoal, para as grandes culturas, nós temos os silos, aquelas estruturas grandes, enormes, silos. Silo? Silo. Falou silos. Silo. Aquelas estruturas, silos, eles armazenam. Certo. Só que existe silo de semente e silo de grão. É verdade. Aí tem que saber separar. O silo de grão, eu guardo para vender quando eu acho bom, o mercado tá bom. Agora, semente, ele tem uma validade. O silo, por causa do potencial de germinação. Certo. Então, passou daquele período, tem que fazer o teste novamente. Retestar. Testar para ver se ainda tem o potencial de germinação. Perfeito. Beleza. Essa semente, é isso aí que eu estava mostrando para ti, ó. Esse negocinho, eu esqueci o nome, isso aqui. Tá? Teste de germinação da semente. Como é que é feito isso? Esse teste de germinação da semente deve ser feito em condições de campo.
Prepare as amostras. Como? A partir de uma amostra bem representativa do lote de sementes, você vai separar 4 subamostras de 100 sementes cada. É porque o negócio é assim. Por que 4? Né? A gente... Tá um negocinho aí? É o lápis? 4 é assim, ó, Tatá. 1, 2, 3, 4. É igual a 100%. Então, cada um representa quanto? 25. 25, 25, 25, 25. Aí, dependendo do lote... Isso aqui é o lote, ó. Esse bichinho que eu fiz aqui, eu vou colocar L. L de lote. Aí, quantos por cento do lote foi eficiente? 25, 75? Somando. Lote 1, ó. Lote 1, lote 2, lote... Quantos? Mas é da mesma espécie. Fala uma coisa aí. Tem tomate cereja, tem um tomate... A variedade. Tudo é... Me fala. Eu tô... O que tu quer quando tem... Tudo é o quê? Tomate. Só que eu tenho o quê? O cereja, ou tenho o tomate pocã. Então, eu vou verificar qual dos lotes são tão eficientes. Em qual... Entendeu? Aí dá. Os 4%. Okay. Os 4 lotes que correspondem aos 100%. Beleza. Aí, ó. Isso. Os 4 subamostras devem ser semeados em fileiras de 4 metros cada em uma profundidade de 3 a 5 centímetros. 4 fileiras de 4 metros. Separadíssimos. Caracas. É muito, vai dar 100. Você pega 100, são 100 sementes. Isso tudo manualmente? Hã? Isso tudo manualmente? Num negócio parecendo uma horta. Você faz um retângulo numa horta. Tem uma escrita coisa? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Vai fazer, eu tô aqui do lado. Mais de 4 metros. Área de 4 metros. Aí nesse aqui vai ficar só uma. Vai lá. Não. Coloca aí. Okay. Clica. Não, clica. Porque tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. 1, 2, 3, 4 fileiras. De 4? De 4 fileiras de 4 metros. Fileiras daqui para cá tem que ter 4 metros. Isso aqui é uma fileira de 4 metros. Daqui a aqui são 4 metros. Comprimento. É muito. A umidade do solo nas fileiras precisa estar mantida em uma quantidade para a germinação emergente da plântula. Professor, isso pode ser feito aonde? É muita semente, Tatá. Tatá, para você falar assim, o que é isso aqui, Tatá? Nós estamos dando um exemplo. Isso aqui nós estamos falando de uma teste de germinação em uma cultivar. Por isso que eu vendo e falo, é eficiente tanto. Aí tem que transpor isso depois para a safra. Certo. Por que as sementes são caras? Porque você garante a germinação. Por que as sementes Já passou são... por várias testagens. Não. Né? Por que as sementes são caras? Porque passou por uma testagem de germinação. Por que sementes são caras? Porque eu sei que aquela semente, aquele pé, vamos supor, de laranja, aquele pé de laranja vai me dar 50 laranjas, vamos supor, por colheita. Não é 50, é mais. Então, não é só germinar, é produzir o fruto. Quanto vai fazer isso? Tá entendendo? Eu te garanto, quanto que eu vou colher por pé? E doença, quanto que ela é tolerante à doença? Tem que garantir várias características. Certo. A gente está falando coisa de cultivares. Agora, como transpor isso para falar que um babaçu, uma castanha do Pará,
um açaí vai produzir quanto para você vender? Não tem ainda. E aí, como é que é feito isso? É estufa de chão. Isso é uma estufa de chão, não é de céu aberto. Por que estufa de chão? Tem estufas que faz... Como é que chama? Que elas estão suspensas. Negócio suspenso, que eu já fiz lá na Embrapa. E tem a de chão. Por quê? Por causa de controlar a umidade dentro daquele ambiente. Porque tem que manter... Aí eles pegam o termômetro, um negocinho de mensurar umidade e botam no chão a cada meio metro. Pá, pá, pá. Então, se a cada meio metro, vê quantos tem aqui para medir a umidade. Certo. Sigamos, então. A umidade do solo nas fileiras precisa estar mantida Se em nível utiliza. adequado para germinação. Sim. E É uma coisa emergência controlada. dessas É muito plantas. bem. Sabe quem fez isso comigo? Tá. Que? Você falou. Gente, foi... isso era em areia lavada. Ai, é muito gostoso. Foi em areia lavada que a gente faz isso, né? Potencial de germinativo e coisa não é feito em humus, aquele terra preta. Areia lavada, porque é da própria semente, independente das condições. É só pra... Top. Ai, o que é? Nossa, foi tão... foi faz tempo. A avaliação do poder germinativo dessas sementes. Conte o número de plântulas. Depois de 10 a 15 dias da semeadura, é necessário fazer a contagem dessas plântulas com o primeiro par de folhas aberto em cada uma das 4 fileiras, considerando apenas as vigorosas. E ainda tem isso, o vigor. Quando o poder germinativo for maior que 85% as sementes poderão... Aí viu aquele negócio 25, 25, 25? Tem que estar 85%. Perfeito. Abaixo desse percentual não se verifica uniformidade dos estandes de plantas. O que é uniformidade, Tatá? Além da bichinha eclodir, além da bichinha desenvolver, todas têm que estar com o mesmo tamanho, e todas têm que estar com padrão. Aquele negócio, tem a flor aqui, a de média e a flor que está lá em cima. Certo. Tem que ter esses 3. Aí tem que ver, o resto tudo joga fora. Perfeito. Número de sementes a serem semeadas por metro de sulco. O número de plantas por metro linear é obtido levando-se em conta a população desejada das plantas por hectare. Isso elas são muito... Ó, sabe quantas fileiras? Tá vendo as fileiras? Ó, uma fileirinha. Só tem muita planta aqui. Elas estão aglomeradas, Tatá. E aí não há concorrência. Não há concorrência de nutrientes. Perfeito. Seguindo. Um exemplo, um produtor pretende semear 1 hectare de milho no espaçamento entre sulcos de 8 metros, 0,8 0,8. e no espaçamento entre plantas, são centímetros. 0,2. Vou colocar 8 centímetros em centímetros. Para isso é necessário saber a área ocupada por um pé de milho, o número de plantas por hectare. Isso é para saber o quê? Dentro daquele quintal, dentro daquela área, eu vou retirar quantos sacos de milho. Aí vai dizer, se eu não retirei, eu comprei a semente. Ela falou que ela fala assim, e os fatores? Quais fatores? Praga, solo, umidade, irrigação e o clima. Com base na exigência nutricional da cultura e da análise do solo, é definida então a quantidade de adubo a ser aplicada por hectare. Depois dessa quantidade, você vai dividir pelo número de metros de suco por hectare, Isso é tudo preparo do solo. a partir do espaçamento, né? Em relação à semeadura das espécies produtoras de grãos, essa semeadura da cultura agrícola pode ser realizada antes, depois ou ao mesmo tempo. Componente arbóreo. Do momento do plantio do componente arbóreo. O produtor deve buscar essa informação junto a agente de assistência técnica. Aí, quando a gente fala em cova, tudo é feito na cova. Todo o preparo. Por exemplo, taca ali gessagem, calcário, faz a correção na cova, não faz a correção fora. E quando a gente fala de cova, tem que saber o raio de ação do sistema radicular. Perfeito! Galera, é isso aí. Finalizando mais uma aula e a gente aguarda você para a nossa revisão. Tchau, tchau!